queridos irmãos, queridas irmãs. É com muita alegria que aqui estamos novamente para mais uma prática da nossa Evangelho Terapia. A nossa casa, o Centro Cristãos de Coorta, nos oportuniza esse encontro através das nossas redes sociais, aos domingos, e presencialmente nos encontramos às segundas-feiras às 19 horas e às terças-feiras às 13h30 para a prática da Evangelho Terapia presencial. E nesse momento, o que temos de grande alegria é porque escolhemos nos encontrarmos para praticarmos essa aproximação dos ensinamentos que o nosso Mestre nos traz. Então, comecemos pela experiência da prece, que os espíritos amigos nos orientam sempre que tudo que façamos seja iniciado através da prece. E a prece é o momento que eu me conecto com os amigos espirituais, buscando aproximação com esse Pai que é só amor e é bondade. Então façamos isso agora, elevando os nossos pensamentos. Elevar os pensamentos é abandonar os pensamentos que estão me aprisionando a questões materiais. Elevar o pensamento é me lembrar que eu sou um espírito imortal, que a matéria perece, que todas as dificuldades, elas têm início, mas elas também têm fim. E aí, elevar o meu pensamento é sair dessa instância tão material e pensar que eu sou um espírito imortal e, como tal, devo sempre caminhar para que o meu espírito se desenvolva, para que eu, o mais breve possível, me sinta próxima do Mestre Jesus. Então rogamos, Pai querido, que nesse instante os nossos corações desejem ardentemente, verdadeiramente, praticar as tuas verdades e os teus ensinamentos. E o caminho para isso é o nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando então abrimos o Evangelho depois da prece, entendendo que é uma abertura aleatória, não marcamos, vamos ao capítulo tal, ao tema tal, deixamos que as nossas mãos, elas nos conduzam, né? Então, sempre entendendo que nunca estamos sozinhos. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, nós vamos a uma passagem que está em Isaías. E diz assim: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isso está em Isaías capítulo 26, versículo 19. E aí Kardec vai comentar. Essa passagem de Isaías é também muito explícita, porque diz ele: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se houvesse pretendido dizer que aqueles que tinham que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, ele teria dito: ainda vivem e não viverão de novo. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam numa interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seria a negação das penas eternas, pois que estabelecem em princípio que todos os que estão mortos reviverão. Então, essa passagem de Isaías, e muitas vezes nós espiritistas, ou aqueles que simpatizam com a doutrina espírita e nos veem sempre falando do Evangelho, não imaginam
que muitas vezes nesse evangelho há citações que estão contidas no Antigo Testamento, porque os evangelhos compõem o Novo Testamento junto com outros livros, né? Como Atos dos Apóstolos e outros. Então, essa citação de Isaías que está no Antigo Testamento, ela já fala, né? Ela anuncia isso que depois Jesus vem e nos mostra com tamanha clareza, nos dizendo o quê? Isaías esclarece o quê? Que os que estavam mortos, ele diz assim: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus. Falando aqui de uma forma ainda para nós, às vezes um pouco difícil de entender, da imortalidade do Espírito. E lembrando que Isaías falava a um povo que ainda não tinha compreensão que nós temos hoje, da vida, que a vida continua, que a vida não sofre uma interrupção, a vida espiritual não sofre uma interrupção. Vai perecer o corpo físico, não o espírito. E o título do capítulo é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu preciso renascer. E aí tem também uma passagem que Nicodemos procura Jesus, e Nicodemos, que era um homem de uma sabedoria diferenciada para a sua época, e nós já saímos do Antigo Testamento e estamos no Novo Testamento, quando então Nicodemos, que era um doutor da lei, vai procurar Jesus e não compreende essas palavras, né? Como que para ver o reino de Deus eu preciso então nascer de novo. E Nicodemos pergunta: como pode um homem adulto, ele grande, como é que ele pode voltar ao ventre de sua mãe para nascer de novo? Não é desse nascimento que Jesus falava. Ele dizia que esse espírito, ele nasce em outro corpo, e Nicodemos não compreende. E dois apóstolos, eles presenciam essa conversa, né? E eles refletem sobre isso, e Jesus disse: ainda não é possível que entendam isso. Ele fala para Nicodemos: você entende das leis da terra e não consegue compreender essas verdades que são verdades espirituais. Então, muitas vezes, quando nós espiritistas dizemos que somos reencarnacionistas, e se não formos reencarnacionistas, não somos espiritistas, é porque acreditamos que quando o meu espírito deixar este corpo, outro corpo ele habitará. Porque nós vamos crescer espiritualmente nas experiências terrenas. Por isso que cada dificuldade que enfrentamos, cada situação temerosa que vivenciamos, elas são muito importantes, porque elas têm a ver com o nosso crescimento espiritual. Eu gostaria de aproveitar esse momento para que nós fizéssemos uma reflexão sobre o que estamos vendo acontecer aqui tão próximo de nós, no litoral norte do estado de São Paulo. Então, quando nos deparamos com essa catástrofe, vemos famílias sendo soterradas, nós vemos crianças, idosos, numa situação lastimável. E aí, muitas vezes, as pessoas dizem: mas como é que Deus pode permitir isso? Ou se aquele povo, ele merece um castigo? Meus irmãos, nós somos filhos de um Pai que é só amor e misericórdia. Nós temos que fazer a meia-culpa do pouco cuidado que temos com o nosso planeta, do pouco cuidamos do lixo, do pouco cuidamos, né, do destino desse lixo, sobre o desmatamento, como somos alheios a isso quando nos beneficia. Então, nós somos corresponsáveis por muitas coisas que acontecem, mas nenhum de nós está vivendo uma situação por descuido ou desamor do Pai. Tudo aquilo que vivemos vem para que nós cresçamos espiritualmente. Vivemos essas situações difíceis, sim, como consequência de muitas situações que nós mesmos provocamos. Então, nascer de novo
para ver o reino de Deus, nascer para entender, nascer para experimentar, nascer para evoluir. Então nós ainda necessitamos estar aqui para renascer. E aí não é um estudo aprofundado do Evangelho, é só uma reflexão. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que tenhamos um olhar para a morte, não como algo que venha desolar-nos, mas pelo contrário, venha nos mostrar que a vida, ela continua. Ela sofre uma diferença, porque não tenho mais o corpo físico, mas estou tão vivo quanto eu estou agora aqui ocupando esse corpo físico. E os convido para que nesse instante nós juntos possamos pedir à Mãe Maria que seu manto de amor e de luz possa envolver, proteger, cuidar, amparar todos os nossos irmãos que estão sofrendo nesse instante com a chuva, com os desabamentos, com as limitações, com a sensação de finitude e de que as interrupções acontecem independentes da nossa vontade. Por isso, nesse instante, nós pedimos: ó Maria, cheia sois de graça, o Senhor é contigo, bendita sois entre todas as mulheres, e bendito é o fruto que do teu ventre nasceu, e ele é Jesus. Ó Maria, Mãe do nosso Salvador, rogue ao Pai por todos nós, agora e na hora do nosso desencarne. E nesse instante, Mãe querida, nós te pedimos que o teu manto proteja, acolha e recolha os corações doridos por esses acontecimentos. E que sejamos nós, que aqui estamos, mensageiros da esperança com as nossas preces e as nossas vibrações pelos nossos irmãos. Graças a Deus.